Um oficial branco confronta uma juíza negra em frente ao tribunal. O que acontece em seguida é de tirar o fôlego. Diana Moreira estava atrasada novamente. Ao estacionar em frente ao Tribunal de Justiça de Nova York, ela verificou o relógio no painel do carro. 10 minutos para o início da audiência. Seu coração acelerou. Este era o dia que ela temia, mas para o qual se preparou cuidadosamente. Hoje seria a abertura de um julgamento de alta repercussão, capaz de transformar a abordagem sobre o perfilamento racial em tribunais do Estado. Respirando fundo, Diana desceu do carro, endireitou sua postura e avançou. Como uma juíza negra, ela havia enfrentado sua cota de desafios no sistema jurídico, mas o peso deste caso era diferente. Não se tratava apenas de justiça, era pessoal. O réu, um jovem negro chamado Marcos Santiago, havia sido preso em sua própria vizinhança, sem motivo aparente. O policial que o deteve alegou que ele se encaixava na descrição de um suspeito. O cenário parecia dolorosamente familiar, muito familiar. Diana caminhou pela praça, seus saltos ecoando no pavimento. Em vez de usar a entrada principal, repleta de repórteres com câmeras apontadas, ela optou por uma porta lateral. Ao se aproximar, viu um jovem oficial negro de guarda. Sua postura era firme, e os olhos a seguiam com atenção enquanto ela se aproximava. Diana ergueu seu crachá do pescoço, pronta para se identificar. Antes que pudesse dizer algo, o policial bloqueou sua passagem. "Preciso ver sua identificação, senhora", ele disse, em tom impassível. Diana suspirou, exibindo o crachá. "Sou a juíza Moreira. Presido o caso de Santiago esta manhã." O policial mal olhou para o crachá. Seus olhos frios a analisaram de cima a baixo. "Há um incidente nas proximidades, e você se encaixa com a descrição de um suspeito. Precisarei que responda a algumas perguntas", declarou com desconfiança evidente na voz. Diana encarou o oficial tentando absorver a situação. A ironia era amarga. Lá estava ela, prestes a presidir um julgamento sobre perfilamento racial, e acabava de ser vítima do mesmo preconceito nas portas do tribunal. "Oficial", disse Diana Moreira, tentando manter a voz firme, embora sentisse seu pulso acelerar. "Não tenho tempo para isso. O julgamento começa em menos de 10 minutos e eu preciso entrar." Ela ergueu seu crachá novamente, esperando que ele olhasse e reconhecesse o erro. Mas o oficial não recuava. Sua mão se aproximou do cinto, quase tocando a arma. "Não me importa quem você diz que é, senhora." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. "Você precisa me acompanhar." O ar pareceu escapar dos pulmões de Diana. A situação estava escalando rapidamente. Ela viu o olhar nos olhos dele, o mesmo que reconhecia desde a infância no Sul. Uma mistura de desconfiança e julgamento. Não era sobre sua posição como juíza. Era sobre ela ser negra. Antes que pudesse reagir, uma voz grave interrompeu a tensão. "O que está acontecendo aqui?" Diana se virou e viu outro oficial, também negro, se aproximando. Ele parecia surpreso e preocupado. Quando reconheceu Diana, seus olhos se arregalaram. "Ela é a juíza Moreira?" perguntou ao colega, incrédulo. "Sim", respondeu Diana com firmeza na voz. O segundo oficial encarou o jovem com seriedade. "Pare com isso agora." O jovem hesitou, mas não cedeu completamente. "Ela se encaixa com a descrição", murmurou, como se justificasse sua ação. O oficial mais experiente estreitou os olhos. "Você quer perder seu emprego?" Relutante, o jovem deu um passo para trás, afastando a mão do cinto. Murmurou algo inaudível, mas não disse mais nada. Diana respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Perder o controle só daria mais poder à situação. "Está tudo bem, senhora?" perguntou o oficial mais velho, preocupado. "Estou, obrigada", respondeu ela, embora suas mãos estivessem trêmulas. Sem mais uma palavra,
Diana seguiu para o prédio. A frieza do ambiente estéril do tribunal a recebeu, oferecendo um pouco de alívio na rotina familiar. Mas enquanto caminhava pelos corredores, o que acontecera do lado de fora repetia-se em sua mente como um disco arranhado. Ela lidara com racismo a vida inteira, mas vivenciar aquilo, no dia de um julgamento tão importante, era quase insuportável. Quando chegou à sala de audiência, um silêncio caiu no local. Diana bateu o martelo, chamando a ordem, e o julgamento começou com as declarações iniciais das partes. Porém, sua mente continuava a revisitar a cena com o policial. A forma como ele a julgara instantaneamente parecia ecoar o caso que ela estava prestes a presidir. Logo, Kevin Daniels, o réu, foi chamado para depor. Diana observou enquanto ele subia ao púlpito, sua postura carregada de dor e indignação. Ele descreveu como foi abordado pela polícia enquanto apenas caminhava por sua vizinhança. Não tinha feito nada errado, nem agido de maneira suspeita. Mesmo assim, foi tratado como criminoso, algemado e humilhado na frente de sua comunidade. As palavras dele carregavam um peso que reverberava pela sala. Diana ouviu, sentindo-se conectada a cada palavra. Aquilo não era apenas sobre Kevin Daniels. Era sobre as inúmeras pessoas que já haviam passado pelo mesmo. Era também sobre ela. Durante o testemunho, a porta da sala se abriu. Diana sentiu o coração disparar ao ver o jovem policial de antes, o mesmo que a barrara, entrando no recinto. Ele se moveu em direção ao banco de testemunhas, seu rosto uma mistura de nervosismo e tensão. O promotor se aproximou. Gostaríamos de chamar o policial William Wilkins para depor. Diana só agora sabia o nome dele. Observou enquanto ele tomava o assento, visivelmente desconfortável. Precisava se lembrar de ser imparcial, de ser profissional. Mas era difícil. Aquele era o mesmo homem que a tratara como suspeita poucas horas antes. Senhor Wilkins, começou o promotor. Por favor, descreva seu papel na prisão de Kevin Daniels. Eu estava patrulhando o bairro quando vi Daniels. Começou Wilkins, sua voz vacilante, muito diferente de antes. Ele parecia fora de lugar, como se não pertencesse ali. Diana sentiu as mãos apertarem os braços da cadeira. Fora de lugar. Ela já ouvira essa frase inúmeras vezes. Era um eufemismo, um código para ele é negro e eu achei que não deveria estar lá. O promotor pressionou, incisivo. O que exatamente fez o Sr. Daniels parecer fora de lugar, Sr. Wilkins? O policial ajustou-se na cadeira, desconfortável. Ele estava atento, olhando ao redor. Parecia estar tramando algo. Diana conteve a raiva. Revistara o caso antes do julgamento. Daniels apenas esperava um amigo para pegá-lo. Não havia crime. Nenhum comportamento suspeito. E o senhor encontrou algo no Sr. Daniels que indicasse a prática de um crime? Insistiu o promotor. Wilkins hesitou, sua expressão tensa. Não, admitiu finalmente. Não encontramos nada. O silêncio tomou conta da sala. Diana respirou fundo, segurando o peso daquela confissão. Era claro, Kevin Daniels havia sido preso por apenas uma razão. Ele era um homem negro, no lugar errado, aos olhos errados. Diana Moreira sentia a tensão no tribunal crescer enquanto acompanhava as reações do júri. Era evidente que alguns estavam profundamente impactados, enquanto outros pareciam divididos. A verdade, no entanto, era inegável. Marcos Santiago havia sido preso unicamente por ser um homem negro, em um bairro onde não era visto como pertencente. O testemunho de Bill Wilkins prosseguia, mas suas respostas ao promotor começavam a revelar falhas. Pequenas inconsistências se acumulavam, e sua versão dos fatos começava a ruir. Diana percebia o desconforto dele, com olhares furtivos lançados em sua direção. Ele sabia agora quem ela era e compreendia o peso do que havia feito.
Samantha Green, advogada de Marcus, apresentou seu argumento final com convicção. Este caso não é apenas sobre Marcus Santiago, disse ela ao júri. É sobre um padrão que vemos repetidamente em nosso sistema de justiça. É sobre oficiais como Bill Wilkins, que olham para um homem negro e assumem o pior. É sobre as consequências dessas suposições: humilhação, injustiça e vidas destruídas. Está na hora de dizer: basta. O silêncio que se seguiu era palpável. Diana sentia a mudança no ar. O júri estava escutando e entendendo o que estava em jogo. Quando o julgamento foi encerrado para aquele dia, Diana permaneceu sentada no tribunal vazio, revisitando os eventos. Ela havia conduzido o caso de forma justa, mas o confronto com Wilkins na entrada do tribunal ainda pairava em sua mente. Era uma lembrança cruel de que não importava sua posição, sua competência ou seus feitos, ela sempre seria vista primeiro por sua cor. Pouco depois, o sargento Michael Harris entrou na sala. Ele a abordou com um tom respeitoso e preocupado. Juíza Moreira, disse ele calmamente. Posso falar com a senhora? Surpresa, Diana assentiu. Claro, sargento. Harris hesitou por um momento antes de continuar. Queria falar sobre Wilkins. Ele não é um mau rapaz, mas ele carrega alguns preconceitos, como muitos carregam. Estou tentando mudar isso do lado de dentro. Diana o encarou por um longo momento, analisando suas palavras. Preconceitos? Você quer dizer racismo? Perguntou ela sem rodeios. Harry suspirou, mas não negou. Sim, talvez. Provavelmente. Mas o que quero dizer é que mudanças não acontecem da noite para o dia. Elas precisam ser trabalhadas. E o que sugere que eu faça? Questionou Diana. Quando estou aqui, ouvindo casos como este, enquanto revivo experiências que passei na pele? Harris a encarou por um momento antes de responder com firmeza. Continue fazendo o que está fazendo, juíza. Defendendo a justiça, mesmo quando o sistema tenta desmoralizá-la. Diana assentiu lentamente. Apesar do peso esmagador da responsabilidade, ela sabia que Harris estava certo. A luta ainda estava longe de terminar, mas cada dia no tribunal era uma chance de dar um passo à frente. Na manhã seguinte, o tribunal estava em ebulição. Repórteres e manifestantes se reuniam do lado de fora, refletindo o impacto nacional do caso. Não era mais uma questão local. Tornara-se um símbolo do racismo estrutural no sistema de justiça. Enquanto aguardava o veredicto, Diana olhava para a sala de audiência. Pensava nos eventos do dia anterior, especialmente no testemunho de Bill. Ele não era apenas um policial preconceituoso. Era um produto de um sistema que perpetuava esses preconceitos. Pela primeira vez, ele parecia ver esse sistema começar a ruir ao seu redor. Diana sabia que o veredicto daquele dia poderia não resolver tudo, mas era um passo essencial na direção da justiça. Mesmo com o peso das batalhas futuras, ela respirava fundo, preparada para enfrentar o que viesse. Diana Moreira sabia que Bill Wilkins não era apenas um indivíduo preconceituoso. Ele era o reflexo de um sistema falho. E o julgamento não era apenas sobre sua culpa, mas sobre forçar uma conversa que o país evitava há muito tempo. Diana carregava o peso da responsabilidade de fazer justiça naquele caso específico. Mas o simbolismo daquela decisão transcendia um único veredicto. Era sobre reformar um sistema que permitia preconceitos e perfilamentos raciais perpetuarem-se sem consequências reais. Um toque na porta tirou Diana de seus pensamentos. Entre, disse ela, mantendo a voz controlada. Emily, sua assistente, entrou segurando uma folha. O júri está pronto, informou suavemente. Diana se levantou, respirou fundo e ajeitou sua toga. Vamos resolver isso. Ao atravessar o corredor, o som de seus passos ecoava, misturando-se à tensão que parecia estar em todos os cantos do tribunal. A sala estava lotada. Repórteres ocupavam os fundos.
suas câmeras prontas. As famílias de Marcos Santiago e Bill Wilkins sentavam-se na frente, ambas ansiosas e apreensivas. Diana tomou seu lugar e lançou um breve olhar a Marcos. Seu rosto era sério, mas havia um vislumbre de esperança em seus olhos, a expectativa de que aquele momento poderia significar algo maior. Quando olhou para Bill, viu um homem diferente do dia anterior. Ele estava inquieto, com os olhos fugindo de todos os lados, como se soubesse que o peso do que fizera estava prestes a recair sobre ele. "Por favor, chamem o júri", pediu Diana. As portas se abriram e os 12 jurados entraram. Diana os observava atentamente, tentando captar alguma indicação do veredicto, mas seus rostos estavam indecifráveis. A chefe do júri segurava o papel com o veredicto. Suas mãos tremiam levemente. "O júri chegou a um veredicto?" perguntou Diana. "Sim, meritíssima", respondeu a mulher, com a voz trêmula. "Por favor, leia o veredicto." A chefe do júri respirou fundo antes de anunciar. "No caso do oficial Bill Wilkins, nós, o júri, declaramos o réu culpado de abuso de poder e discriminação racial." A sala irrompeu em murmúrios. Marcos Santiago permaneceu imóvel por um momento, processando o que acabara de ouvir, antes que o alívio inundasse seu rosto. Lágrimas começaram a escorrer enquanto seu advogado o parabenizava. Diana desviou o olhar para Bill Wilkins, que mantinha o rosto vazio e as mãos entrelaçadas, visivelmente abalado. "O tribunal está encerrado", anunciou Diana, batendo o martelo. Enquanto a sala se agitava com a movimentação de repórteres e espectadores, Bill Wilkins subitamente se levantou. "Meritíssima!" chamou ele, a voz vacilante. A sala silenciou novamente. Diana fixou os olhos nele, esperando. Wilkins parecia vulnerável, quase perdido, enquanto tentava formular as palavras. "Eu preciso dizer algo", começou ele, olhando para o chão. "Eu pensei que estava protegendo minha comunidade. Pensei que estava fazendo o certo. Mas estava errado." Sua voz ficou embargada. "Minhas suposições, meus preconceitos, influenciaram meu julgamento. E eu sinto muito." Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Diana sentiu a sinceridade em suas palavras, mas sabia que não eram suficientes. Lembrou-se de todas as vezes em que ela própria fora alvo de racismo. A dor que ações como as de Wilkins causavam era profunda e irreparável. "Sua desculpa foi notada, oficial Wilkins", respondeu Diana com firmeza. "Mas o dano causado por suas ações, e ações como as suas, afeta vidas, famílias e comunidades inteiras. Um pedido de desculpas não resolve isso." O peso das palavras pairou na sala enquanto Diana encerrava o dia, sabendo que a luta estava longe de acabar, mas que, naquele momento, a justiça havia sido feita. Diana Moreira observou enquanto Bill Wilkins permanecia em silêncio, derrotado. Ele não tentou se justificar nem apresentar mais desculpas. Apenas ficou ali, aceitando as consequências de suas ações. Pela primeira vez, Diana viu algo em seus olhos que parecia ser compreensão genuína. Enquanto o tribunal começava a esvaziar lentamente, Diana permaneceu sentada. Do outro lado da sala, Marcos Santiago abraçava sua família, o alívio misturado à exaustão estampado em seu rosto. Na saída, Bill Wilkins esperava para ser escoltado, o peso de sua condenação evidente em sua postura. Diana não conseguia desligar sua mente. Sentia que havia cumprido seu papel, presidindo o julgamento com justiça e garantindo que a lei fosse aplicada. Mas, ainda assim, não parecia suficiente. Esse caso era uma gota em um oceano de injustiças. Para cada Marcos Santiago que encontrava justiça, inúmeros outros permaneciam esquecidos, suas histórias nunca ouvidas, suas vidas marcadas por decisões que nunca chegariam a um tribunal. De repente, a porta do tribunal abriu novamente e o sargento Michael Harris entrou.
Diana ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo. Ele caminhou em sua direção, parecendo carregado de cansaço, mas também de algo que parecia ser esperança. "Juíza Moreira, posso ter uma palavra?" perguntou ele em tom baixo. Diana assentiu, gesticulando para que ele se sentasse. "Claro, sargento." Harris puxou uma cadeira e sentou-se, entrelaçando as mãos diante de si. "Eu só queria dizer... obrigado." Diana levantou as sobrancelhas, surpresa. "Por quê?" "Por ter lidado com esse caso da forma como fez. Por manter a justiça como prioridade. Precisamos disso. O sistema precisa disso," disse Harris com a voz carregada de sinceridade. Diana suspirou profundamente, inclinando-se na cadeira. "Agradeço, sargento, mas, honestamente, não parece ser o suficiente. Este foi apenas um caso. Ainda existem tantos outros lá fora. Tantas pessoas que nunca verão justiça." Harris assentiu lentamente, seu rosto marcado pela seriedade. "Você está certa. Mas é por isso que precisamos continuar. Não mudamos o sistema de um dia para o outro. Mas cada passo importa. Cada caso como este é um passo na direção certa." Diana ficou em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que mudanças reais eram possíveis. Mas depois de tudo que havia visto e vivido, era difícil manter a esperança intacta. "E Wilkins?" perguntou ela, em um tom quase inaudível. "O que acontece com oficiais como ele? Aqueles que foram moldados por um sistema que os ensina a pensar dessa maneira?" Harris hesitou antes de responder. "É difícil, não vou mentir. Há muitos como ele. Mas também há pessoas como eu, tentando mudar as coisas por dentro. E continuarei fazendo isso enquanto puder." Diana encontrou os olhos dele, vendo não apenas a ansiedade, mas também uma determinação resoluta. Era a mesma determinação que ela sentia, apesar de todas as frustrações. "Continue fazendo o que está fazendo, juíza. É assim que mudamos isso, pedaço por pedaço," disse Harris. Diana assentiu lentamente, repetindo as palavras. Pedaço por pedaço. Quando Harris saiu, Diana ficou na sala vazia, olhando para os bancos agora desertos. Ela sabia que a luta não havia terminado. Na verdade, nunca terminaria. Mas naquele dia, eles haviam dado um passo à frente. E isso era o suficiente para começar. Pouco depois, Diana foi interrompida por Marcos Santiago e seu advogado, que se aproximaram. Marcos parecia mais calmo agora, embora o peso dos últimos dias ainda fosse visível em seu rosto. "Juíza Moreira", começou o advogado, "queríamos apenas agradecer por tudo." Diana olhou para eles, surpresa. "Vocês não precisam me agradecer. Apenas fiz o meu trabalho." Marcos balançou a cabeça com um leve sorriso. "Foi mais do que isso. Este julgamento não era apenas sobre mim. Era sobre mostrar ao mundo o que acontece conosco todos os dias. Sobre dar uma voz a quem normalmente não é ouvido." Diana absorveu as palavras dele, compreendendo a profundidade do que ele dizia. "Espero que isso seja um passo para a mudança", disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas é só o começo. Ainda há muito trabalho a ser feito." Marcos assentiu, com um olhar determinado. "Eu sei, mas é um começo. E por isso, sou grato." Enquanto ele se afastava, acompanhado por seu advogado, Diana sentiu um misto de esperança e pesar. Um julgamento não era suficiente para desmontar um sistema que existia há séculos, mas era um início. Ela respirou fundo, levantou-se e começou a caminhar lentamente em direção às suas câmaras. Seus passos ecoavam pelo corredor vazio, cada um deliberado, carregado de propósito. Sabia que ainda havia muito a fazer, mas também sabia que estava pronta para continuar lutando. Diana Moreira hesitou por um momento ao encontrar Bill Wilkins do lado de fora do edifício, sentado contra a porta lateral.
Ele parecia completamente abatido, sua farda agora parecendo pesada demais para ele carregar. Por um instante, o silêncio entre os dois era quase insuportável. Uma mistura de vergonha, raiva e confusão pairando no ar. "Juíza Moreira", começou Bill, sua voz rouca, evitando olhar diretamente para ela. "Não esperava vê-la aqui." Diana permaneceu em silêncio, seu olhar fixo nele, aguardando que continuasse. Não sabia o que ele poderia dizer para mudar algo, mas permitiu que ele falasse. "Tenho pensado muito sobre tudo", disse ele, as palavras saindo lentamente, carregadas. "Sobre o que aconteceu lá dentro e sobre o que fiz com você." Ele fez uma pausa, suas mãos inquietas, antes de continuar. "Sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Não conserta o que fiz. Mas preciso que saiba que nunca quis que isso acontecesse." Diana ergueu as sobrancelhas, seu tom frio ao responder. "Você nunca quis que isso acontecesse? Mas aconteceu, Sr. Wilkins. E continua acontecendo. Para pessoas como Marcos. Para pessoas como eu. Então, desculpe-me se não fico comovida pelo seu remorso agora." Bill hesitou, mas não recuou. Ele parecia determinado a continuar. "Eu sei que errei. Sei que deixei meus preconceitos guiarem minhas ações. E agora estou tentando entender isso. Não é algo que se desaprende da noite para o dia. Fui ensinado a ver o mundo de uma maneira específica. E nunca questionei isso." Diana cruzou os braços, sua expressão permanecendo severa. "E o que mudou agora? O fato de que foi pego? Ou o fato de que alguém finalmente o confrontou sobre isso?" Bill baixou os olhos, claramente abalado. "Ambos, talvez. Mas também percebi que preciso mudar. Não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar ser diferente daqui para frente." Diana observou-o, tentando decidir se acreditava nele. Era difícil. Depois de tudo que tinha vivido, confiar na sinceridade de promessas como essa parecia impossível. Ela respirou fundo antes de responder. "Senhor Wilkins, a responsabilidade de mudar não é apenas sua. O sistema que moldou suas crenças precisa ser desafiado e reformado. Palavras não bastam. Ações, sim." Bill assentiu, parecendo aceitar o peso de suas palavras. Ele ficou parado por um momento antes de se afastar, deixando Diana sozinha novamente. Diana suspirou, sentindo o peso do dia ainda em seus ombros. Começou a caminhar em direção às câmaras, mas antes de entrar, uma voz a chamou. Era Marcos Santiago, acompanhado de seu advogado. "Juíza Moreira", disse ele com um tom firme, mas tranquilo. "Só queria agradecer por tudo." Diana olhou para ele surpreendida. "Você não precisa me agradecer, Marcos. Eu só fiz o meu trabalho." "Não, foi mais do que isso", respondeu Marcos, seus olhos fixos nos dela. "Este julgamento não era apenas sobre mim. Era sobre mostrar o que realmente acontece conosco todos os dias. Você me deu uma voz." Diana sentiu um nó na garganta. Sabia exatamente o que ele queria dizer. "Espero que isso seja um passo para a mudança", disse ela, cuidadosamente escolhendo as palavras. "Mas ainda é apenas um caso. Temos um longo caminho a percorrer." Marcos assentiu, compreendendo. "Eu sei, mas é um começo. E por isso, sou grato." Enquanto ele se afastava, Diana ficou parada, pensando no que ele dissera. Um único julgamento não era suficiente para desmantelar um sistema enraizado em séculos de injustiça. Mas, como Marcos dissera, era um começo. Diana finalmente seguiu para suas câmaras, seus passos lentos e deliberados. Cada passo parecia carregar o peso de uma luta maior, de batalhas que ainda estavam por vir. O dia havia terminado, mas o impacto daquele caso estava apenas começando a se desenrolar. Diana Moreira manteve o olhar fixo em Bill Wilkins, avaliando cada palavra. Ele estava visivelmente desconfortável,
as mãos inquietas e o olhar hesitante, mas não havia sinais de fuga em sua postura. Ele parecia estar ali, assumindo a responsabilidade de enfrentar as consequências de seus atos. Ambos, talvez, respondeu ele finalmente com a voz falhando. Mas também percebi que preciso mudar. Não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar ser diferente daqui para frente. Diana cruzou os braços, o semblante ainda fechado. Queria acreditar nele, mas as marcas de suas experiências e de tantas outras pessoas a impediam de baixar a guarda tão facilmente. Senhor Wilkins, começou ela com um tom firme. Mudar não é apenas uma escolha individual. É um compromisso contínuo. Não adianta reconhecer seus erros se não fizer nada para corrigi-los. Bill assentiu, parecendo compreender a seriedade de suas palavras. Eu sei, disse ele. Não espero perdão, mas quero aprender. Quero ser melhor. Diana permaneceu em silêncio por um momento, deixando o peso de suas palavras pairar no ar. Finalmente respirou fundo e relaxou os ombros. Espero que você esteja falando sério, porque não é só sobre você. É sobre o sistema que você representa. Um sistema que precisa mudar urgentemente. Bill inclinou a cabeça, reconhecendo sua verdade, antes de se afastar lentamente. Diana observou enquanto ele desaparecia no corredor, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Ela sabia que o caminho para a mudança seria longo, e momentos como aquele, por menores que parecessem, eram parte do processo. Ainda assim, um julgamento, uma conversa, não seriam suficientes para desmantelar séculos de injustiça. Mas eram passos. Com um suspiro, Diana virou-se e caminhou em direção à saída. A luta estava longe de terminar, mas naquele dia, a verdade havia prevalecido, e isso era o suficiente para continuar. A jornada pela justiça não termina aqui, e cada passo é crucial. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que iluminam os desafios e vitórias no caminho da igualdade. Juntos podemos construir um futuro mais justo.